A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Amantíssimo Deus, Deus eterno, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós dedicamos para estar aqui estudando a Sua palavra, nos alimentando espiritualmente, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Continua, Senhor, abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a Sua mensagem verdadeiramente. Muito obrigada por tudo, Senhor. Renova nossas forças, renova a nossa saúde. Renova, Senhor, as forças e a saúde dos nossos familiares, Senhor. Oh, Senhor, nos sustém de pé a cada dia. E muito obrigada, Senhor, por tudo. Supre, Senhor, as nossas necessidades. E ajuda-nos, Senhor, auxilia-nos, Senhor, nessa nossa caminhada com Cristo, Senhor. Oh, meu Deus, vai guiando nossos passos. Dá-nos, Senhor, discernimento, sabedoria, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito. Dá-nos, Senhor, dons espirituais para que possamos desempenhar bons papéis aqui na Sua obra na terra e capacita-nos cada dia mais, Senhor, e que toda honra e toda glória sejam dados a Ti. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 7, dos versículos de 1 a 13. Contudo, o tema de hoje é a tradição dos anciãos. Fala sobre isso dos versículos de 1 a 23. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu estarei dividindo dos versículos de 1 a 13 e do 14 a 23. Amém? Deixo como indicação aqui no canal para vocês o estudo bíblico em Mateus, capítulo 15, dos versículos de 1 ao versículo 20. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o nosso estudo. Marcos, capítulo 7, versículo 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então, ali naquele local estava o Senhor Jesus e foram se reunir com ele, estar com o Senhor Jesus, alguns fariseus e alguns escribas, mestres da lei, que vieram, tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então, esses homens, os fariseus, mestres da lei, que foram se reunir com o Senhor Jesus, viram que os discípulos do Senhor Jesus não tinham o quê? Lavado as mãos para comer, Então, eles estavam ali comendo pão com as mãos sujas. Sujas no literal. Quando a gente vai tomar a nossa refeição com as mãos sujas da rua. Por exemplo, chegamos da rua e vamos direto para a cozinha pegar o pão e comer, Então, estavam com as mãos literalmente sujas. Não tinham lavado as mãos para comer. E aí esses homens, esses fariseus e mestres da lei, começaram a repreender os discípulos do Senhor Jesus por isso. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então, na tradição daquele povo, dos fariseus e todos os judeus, eles tinham como tradição, lavar as mãos antes de comer, Nós temos também essa tradição, por assim dizer, mas por higiene, Nossos pais nos instruem a lavarmos as mãos antes de comer por questões de higiene, para não termos nenhum tipo de bactéria, E não consumirmos nada que esteja o quê? Contaminado por algum tipo de bactéria, por assim dizer. É uma questão de higiene, Mas eles tinham, os fariseus e os judeus tinham como o quê? Tradição ensinada pelos anciãos, pelos antigos,
Os antepassados deles passaram essa tradição para eles de lavar as mãos muitas vezes antes de comer. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, né? Então, quando eles vão trazer o alimento para casa, se eles não se lavarem, né? Lavar as mãos, talvez aqui inclui também tomar banho, né? Não se lavar. Então, tomar banho, eles não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Então, eles tinham, como posso dizer, muitas regras. Eles tinham muitas regras de convívio social, né, por assim dizer, etiqueta, né? Eles tinham muitas etiquetas a serem realizadas quanto a várias coisas, como arrumar as camas, como limpar vasos de metal, como lavar os copos, como lavar os jarros, onde guardar, como, né? Então, eles tinham essas regras de etiquetas que que era passada pelos antepassados deles, e eles conviviam com isso, certo? E aqui, né, nós vemos que eles começaram a repreender os discípulos de Jesus. Então, eles estavam imputando, né, por assim dizer, aos discípulos de Jesus que eles fossem como eles. Que eles seguissem, né, fielmente, né, aquelas regras de etiquetas que eles receberam dos antepassados. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, né? Para que eles ficassem atentos, para que eles seguissem, né? A essas regras, né? Por assim dizer, essas tradições. Para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Né? Então, esses fariseus, esses escribas que estavam, né, reclamando, né, repreendendo, né, reclamando dos discípulos do Senhor Jesus, né, eles perguntaram ao Senhor Jesus por que os discípulos dele não obedeciam às tradições, né, dos antigos. Por que eles comiam sem lavar as mãos? Né? Provavelmente é que nós vemos que eles poderiam estar como? Muito chocados com as atitudes dos discípulos ao não lavarem a mão para comer. Então, na visão deles, isso era algo assim muito errado, né? Que eles estavam fazendo algo muito errado e, por outro lado, os fariseus e os escribas davam muita importância a essas tradições. Então, eles foram e perguntaram ao Senhor Jesus por que eles estavam não estavam seguindo aquelas tradições. Versículo 6. E ele, respondendo, disse-lhes. Então, o Senhor Jesus respondendo, disse a eles: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Em Isaías 29, 13 diz: o Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Jesus cita esse versículo por causa dos fariseus e mestres da lei, né, que falaram sobre os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, não lavarem as mãos ao comerem. Né? Nada tem a ver com o ensinamento de Deus e lavar as mãos. Os fariseus e mestres da lei estavam crendo em ensinamentos humanos como se fossem ensinamentos de Deus, como se fossem muito importantes, né? Como se fossem importantes. Vamos deixar claro que a higiene é importante para o nosso corpo carnal, nosso corpo aqui na Terra.
Para a manutenção do corpo é necessário ter uma higiene para se manter saudável, certo? Mas quando a gente está vendo as coisas de Deus, aqui estamos falando das coisas de Deus, as coisas espirituais, nós cristãos somos seres espirituais e devemos dar mais importância às coisas espirituais, às coisas de Deus, do que às coisas aqui na terra. Aqui nós observamos que esses fariseus e esses escribas, eles estavam dando muita atenção para o que os discípulos de Jesus estavam fazendo, a ponto de reclamarem e perguntar ao Senhor Jesus. Aqui eles se reuniram, eles foram se reunir com o Senhor Jesus, E quando o Senhor Jesus se reunia com o povo, ele ensinava a eles muitas coisas. Talvez, aqui não deixa claro, mas se a gente pensar, a gente nos permitir, ficar elaborando, pensamentos, claro, segundo a palavra de Deus, não podemos nos fugir muito, que a palavra diz o quê? Que não podemos adicionar, deixa eu procurar aqui o versículo exato para falar com mais certeza, Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. A refletir sobre a palavra de Deus. Então, eu trago para vocês essa reflexão, que esses escribas, esses fariseus, os mestres da lei, os fariseus e os escribas vieram de Jerusalém para se reunir com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando estava entre o povo, ele realizava milagres, prodígios, maravilhas, expulsava demônios e, principalmente, ensinava, as pessoas, ensinava a palavra de Deus, ensinava as coisas do reino dos céus, como entrar no reino dos céus. Só que aqueles homens que vieram de Jerusalém para ter com o Senhor Jesus, eles estavam se atentando para coisas da carne, por assim dizer, como o modo em que os discípulos de Jesus estavam comendo. Então, quando foram falar com o Senhor Jesus, eles não perguntaram: Senhor, como a gente faz para entrar no reino de Deus? Senhor, o que quer dizer essa parábola? Senhor, nos instrui, nos ensina. Não, eles foram perguntar ao Senhor Jesus por que os discípulos deles não seguiam as tradições dos antigos de lavar as mãos. Então, ali naquele momento, eles tiveram a oportunidade, o privilégio de estar na presença do Senhor Jesus, E a pergunta que eles tiveram era algo que não tinha valor, valor espiritualmente falando. Então, ali eles perguntaram essas coisas para o Senhor Jesus, tendo a oportunidade de perguntar qualquer outra coisa a respeito do reino, a como alcançar as coisas de Deus, como ter uma vida de obediência com Deus, Eles foram o quê? Eles, entre aspas, perderam aquela oportunidade para falar de algo banal. É como se, vamos dar um exemplo, tem um aluno numa escola e esse aluno está com as notas péssimas as notas. E aí o professor marca com ele: olha, fulano, você está com as notas muito ruins, suas notas estão muito ruins e eu vou marcar para você uma hora de aula todo dia a mais para que você tire as suas dúvidas para ajudar as suas notas melhorarem. Aí tá. Então, aquele professor dedica uma hora do dia dele para exclusivamente estar educando, ensinando as matérias para aquele aluno. Só que durante essa uma hora, esse aluno só fica fazendo perguntas que não tem nada a ver com as matérias que ele estava em dificuldade e começa a fazer perguntas como: por que a gente precisa lavar a mão? Por que isso é assim? Por que o céu é azul? Então, fazendo várias perguntas que não vão cair na prova, que não tem nada a ver com a matéria que ele precisa ser ajudado. Então, aquela hora que o professor dedica para ele, ele perde. Por quê? Porque ele não chega
nas questões mais importantes. Então é assim que eu enxergo aqueles fariseus e aqueles mestres da lei, que foram ter com Jesus, se reunir com o Senhor Jesus, e na hora que eles tiveram a oportunidade para fazer uma grande pergunta a respeito das coisas de Deus, eles perguntaram algo que foi um ensinamento humano que não tinha o quê? Uma importância ali, por assim dizer, né? Então, versículo 6 novamente. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, ali, né, aquelas pessoas estavam sendo o quê? Religiosas. E dentro da sua religiosidade, eles não estavam verdadeiramente adorando a Deus, né? Eles estavam da boca para fora, um termo que a gente usa no nosso dia a dia, né? Eles louvavam e falavam as coisas de Deus da boca para fora, mas aquelas palavras, aquilo que eles professavam, a fé que eles professavam em Deus, aquilo não penetrava para dentro deles, né? E não tocava o quê? Nos seus corações, porque eles estavam mais se importando com as coisas que eles aprenderam de homens, da religiosidade, do que das coisas dos homens, do que as coisas de Deus. Então, o que é uma pessoa religiosa? É uma pessoa que pratica uma religião, fala que faz parte dessa religião, mas não verdadeiramente conhece a Deus, né? Porque uma pessoa que conhece a Deus sabe discernir quando recebe um ensinamento que vem dos homens e quando vem verdadeiramente um relacionamento que vem de Deus. Porque uma pessoa que verdadeiramente serve ao Senhor não somente aprende a letra, mas aprende ao quê? A viver aquilo que aprende. Então, ela dedica o quê? Ela se dedica a aprender, mas também colocar em prática aquilo que elas aprendem da parte de Deus. Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, ali eles ensinavam algo que eles achavam muito importante e obedeciam fielmente como se aquilo fosse a palavra de Deus, quando, na verdade, Deus quer mais que sejamos obedientes à palavra dele do que servirmos ele, como posso dizer, no Antigo Testamento, né? O povo fazia sacrifícios para Deus, mas continuava pecando, continuava desobedecendo. Então, cabe mais a obediência do que o sacrifício, né? Versículo 8. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas, né? Então, eles transgrediam, né, os mandamentos do Senhor, o mandamento de Deus, mas mantinha, né, retendes a tradição, mantinha uma tradição ensinada por homens, como lavar os jarros, os copos, e como fazer várias outras semelhanças, né? Então, eles tinham detalhadamente como fazer, como praticar tais ações, né, de lavar, de higiene, como lavar, como fazer, né, e davam importância e praticavam essas coisas, mas eles o quê? Eles deixavam o mandamento de Deus, então eles não estavam obedecendo a Deus, deixando de lado, né, o mandamento de Deus e botando a tradição dos homens acima. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, eles anulavam o mandamento de Deus e se importavam mais, né? Guardardes as vossas tradições, né? Então, eles ensinavam também as tradições dos homens como se fosse coisas, né? O mandamento de Deus. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, né? O mandamento do Senhor. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Êxodo 20, versículo 12 diz: respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Também Deuteronômio 5,16 diz: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo
corra bem para você na terra que estou lhe dando. Em Êxodo 21:17 diz: quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Em Levítico 29 diz: a pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe, né? E então o Senhor aqui citando, né, um dos mandamentos que eles estavam transgredindo a partir de pela desobediência, né? Versículo 11. Porém, vós dizeis, né? O que o Senhor disse? O Senhor disse isso que eu acabei de ler, né, dos versículos. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. E também, a pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Estes foram os mandamentos que o Senhor entregou ao povo de Israel através de Moisés. Mas o que os fariseus e os mestres da lei estavam ensinando ao povo? Versículo 11. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Vamos lá. A corbã, né, que diz que é uma oferta ao Senhor, né, que é entregue ao templo, né? Aqui a palavra diz que é para honrar teu pai e tua mãe. Como a gente pode interpretar essa honraria, por assim dizer? Nossos pais nos criam até a maioridade penal. Eu estou trazendo para nosso cenário atual, né, para nossa vivência atualmente. Então, eles dedicaram tempo, amor, alimento, dinheiro, né, para nós. Chega um determinado idade em que nossos pais, já idosos, ou talvez nem tão idosos, mas doentes, precisam de um auxílio financeiro dos filhos, precisa de um apoio. Então, ao filho cabe honrar o seu pai e a sua mãe, dando o necessário para que ele viva, seja com remédio, seja com alimentação. Há a necessidade que esse filho vá suprir a necessidade do seu pai. Isso é honrar o pai e a mãe, né? Uma das formas de honrar o pai e mãe. Você pode honrar seu pai e sua mãe sendo obediente, né? Obedecendo, fazendo tudo que mandarem você fazer, não falando mal dos seus pais, abençoando os seus pais, né? E dessas maneiras que você honra. Mas aqui a gente está falando sobre a honraria no quesito econômico, financeiro, né? Então, cabe a esse filho honrar o seu pai e a sua mãe com uma ajuda de custo necessária por eles, certo? Só que ao praticar, né, ao que podeis aproveitar de mim é corbã, ao declarar que o que ele tem é uma oferta ao Senhor, cabe a ele o quê? A entregar ao templo a sua oferta. Uma das coisas que eu aprendi aqui na minha Bíblia de estudo, que fala que quando um filho declarava que os seus bens, né, era para uma oferta, esse corbã, né, uma oferta ao Senhor, possibilitaria que ele não precisasse entregar aquele dinheiro, as suas propriedades, seus bens, de imediato. Então, eles poderiam reter aqueles bens para eles enquanto eles tivessem vida, né? E após a sua morte, deixar como herança as coisas e entregar ao templo do Senhor. Sendo assim, ele estaria, entre aspas, durante a sua vida cheio de bens, enriquecido, certo?
E quando ele viesse a falecer, aqueles bens que ele declarou que era uma oferta ao Senhor, aí sim seria entregue. Então poderia ser usado como uma forma de manobra desse filho para o quê? Para não ter que entregar aos pais nada do que fosse dele. Então, assim, possibilitaria que esse filho se enriquecesse, mas não, sendo assim, não necessário entregar e honrar aos pais. Dessa maneira, eles estariam, entre aspas, dentro da lei, né? Como se usasse uma lei do Senhor, né? Usasse uma para anular a outra. Por quê? Porque aí estaria o quê? Anulando ao mandamento do Senhor que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Entende? Então, aqueles homens, aqueles fariseus, mestres da lei, né? Eles ensinavam isso ao povo, a como, entre aspas, burlar o mandamento de Deus. Então, eles estavam anulando o mandamento de Deus através dessa corban, né? Que ao se declarar que é oferta ao Senhor, então ele não precisaria, né, deixar nada para seu pai e para sua mãe, né? Aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas, né? Então, quando aqueles homens, essas pessoas ensinavam ao povo, né, a fazer essas coisas, eles estavam o quê? Cada dia mais se afastando de Deus. Por quê? Pela desobediência que eles estavam praticando. Então, por mais que por fora eles continuassem a declarar que louvavam a Deus, que amavam a Deus, que eram fariseus, que é mestre da lei, que era conhecedor, isso, aquilo, por dentro eles não estavam com o coração sincero para com Deus, né? Vimos lá no versículo 6 que fala: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? O que é o hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que é como se usasse uma máscara. Por fora você vê ela sorrindo, por fora você vê ela uma pessoa simpática, amorosa, mas na verdade aquilo ali é só uma máscara, porque por dentro ela é má, rancorosa, só quer praticar o mal, só quer fingir ser uma coisa que não é, quando na verdade seu coração está cheio de maldade, mas quer transmitir uma bondade. Para o quê? Para ela ficar, perdão a gíria, né? Mas para ficar bem na fita com a sociedade. Como assim? Eu quero que as pessoas me vejam que eu sou uma pessoa boa, que eu sou isso, e para atrair boas ações para si mesma. Porque o pessoal vê que eu sou uma pessoa boa, vão me dar uma doação, vão me dar isso, ou também, talvez só para ganhar fama de ser boa moça, bom moço, quando na verdade dentro do seu lar só fica planejando fazer maldade com as pessoas. Então isso é um hipócrita. Então, aqueles religiosos que estão sendo citados aqui, eles faziam isso. Por fora eles faziam vestiam aquela máscara, aquela roupagem de grandes fariseus, mestres da lei, praticantes dos mandamentos de Deus, quando na verdade eles estavam muito longe disso. Amém, amados? Para mim não demorar muito nesse vídeo, né? Eu cortei esse vídeo cortei esse tema em 2 e vamos continuar no próximo vídeo a partir do versículo 14, certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo de estudo.